Teatro e Epistemologias. Na mesa dessa tarde, ela será composta pela doutora Mensageiro, pela professora doutora Juliana Rosa de Souza, sobre a mediação do doutor Jackson Terra. Vou falar um breve review dos convidados dessa mesa. A Mensageiro é diretora teatral, graduada no bacharelado em direção teatral da Escola de Teatro da UFBA, doutora em artes cênicas pelo programa de pós-graduação em artes cênicas da UFBA, com a tese Teatro Preto de Candomblé, uma construção ético-política de encenação e atuação negras. Diretora fundadora do Núcleo Afro-Brasileiro de Teatro de Alagoinhas, UNATA, dramaturga, preparadora de atuantes, educadora e pesquisadora da cultura africana no Brasil, com ênfase nas religiões de matriz africana do Candomblé. É também composta pela professora doutora Juliana Rosa de Souza. Ela é doutora em teatro com tese sobre o tema do teatro negro, discutindo a construção de textos teatrais a partir da autoria negra, mestre em teatro com dissertação sobre dramaturgia da dança dos orixás, de Augusto Moro, ambas feitas no programa de pós-graduação em teatro na Universidade do Estado de Santa Catarina. Faz parte do OJUBI, Observatório de Mulheres Negras, grupo de pesquisa liderado pela professora Lúbia Regina Moreira, Universidade Estadual do Sudeste da Bahia. Faz parte do NEM, Núcleo de Estudos Negros de Santa Catarina. Atua como integrante do NUDA, Núcleo de Direitos Humanos, Diversidade e Ações Afirmativas do Centro de Artes da UDESC. E faz parte da rede de parcerias coletivo negra. Integra a equipe do REDAS, Rede de Estudos da Diáspora Africana na América do Sul. E também atua no Laboratório de Etnografia e Estudos em Comunicação Cultural e Cognição. A mediação será feita pelo Dr. Jackson Terra, professor efetivo do Departamento de Artes Cênicas da Universidade de Brasília, doutor em Artes Cênicas pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Artes Cênicas pela Universidade Nova de Lisboa, bacharel em Artes Cênicas pela Universidade Federal da Bahia. Desejo a vocês uma boa mesa e eu passo a palavra para o Mensageiro. Boa tarde, queridos e queridas, sejam todas bem-vindas. As professoras chegando ali, corre. Bom, é uma honra estar aqui com essas duas queridas, essas duas pensadoras do teatro contemporâneo. Eu estou até nervoso aqui, confesso para vocês, de estar nessa mesa tão significativa para os que vieram antes de nós, para os que virão depois de nós. Nós somos e estamos no meio do caminho, e saber estar nesse lugar é de muita responsabilidade e de muita felicidade também, por entender que nós temos a possibilidade de trilhar novas narrativas para as artes cênicas nacionais. E isso é um privilégio muito grande que nós temos, e nós honramos esse lugar onde nós ocupamos. Obrigado, meninas. Obrigado. Bom, para a gente falar um pouco sobre a dramaturgia nacional, eu queria trazer um textinho que eu escrevi o ano passado para falar do Bando de Teatro Olodum, que está completando 30 anos, e fazendo uma digressão na história para tentar entender como se desenvolveu isso que a gente vem chamando agora de teatro negro. A gente tem uma raiz muito forte, né, do Abdias e todo o desenvolvimento do TEM ao longo da história. Então eu faço uma fala introdutória para apresentar o TEM e depois trazer o Bando de Teatro Olodum. Aqui não é o caso, mas quem quiser ler esse texto, que eu saúdo os 30 anos do Bando de Teatro Olodum, está lá no livro, e-book, Narrativas Diversas nas Artes Cênicas, volume 1, publicado ano passado, lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, quem tiver interesse no texto, fiquem à vontade, tá? É gratuito, é só baixar no celular, no tablet, no computador, enfim, os dispositivos eletrônicos que vocês têm acesso. Bom, para pensar, deixa eu tirar isso aqui que eu vi, já sabe. Pronto. Para pensar um pouco o teatro, a gente precisa falar um pouco sobre a nossa sociedade. E aí eu começo falando o seguinte: vale a pena a gente fazer uma digressão e pontuar alguns percursos que estão implicados nessa história, na história do teatro negro brasileiro, especificamente na história do teatro Bando de Teatro Olodum.
de várias maneiras, estão intrinsecamente conectados com a biografia do povo brasileiro, na qual as pessoas negras sempre estiveram à margem de tudo aquilo que pudesse caracterizá-los como cidadãos, ou seja, indivíduos que, por serem membros do Estado, têm seus direitos civis e políticos garantidos. E esse é a grande trama da pessoa negra na sociedade desde a sua fundação, qual seja, ter a sua identidade, a sua dignidade preservada, seus direitos sociais resguardados e as suas cosmovisões respeitadas na pátria que os pariu. A história nos conta que os seres humanos de melanina acentuada, parafraseando o Auto de Anunciação, deixaram de ser mercadorias no Brasil há mais ou menos 133 anos e ainda padecem diariamente, todos os dias, ainda hoje, agora nesse exato momento, das mazelas oriundas de um sistema econômico perverso, idealizado e replicado mundo afora, que desumaniza, desmembra, silencia e mata aqueles e aquelas que ousam contrariar os modos de produção da riqueza dos europeus. Dentre os modos de organização social, socioeconômica associada a uma determinada etapa do desenvolvimento das forças de produção e das relações de produção da humanidade, da sociedade brasileira, está o teatro, com suas diversas faces, cadeias, perspectivas, hierarquias e narrativas que traduzem o pensamento de uma sociedade e dos seus tempos históricos. Sendo assim, a sociedade brasileira, forjada a partir de um encadeamento de produções racistas, na qual as pessoas negras são vistas não como indivíduos, mas como objetos de uso e descarte pelos brancos. Por que o teatro? Porque no teatro essa ideologia seria diferente. Aí o Nelson Rodrigues vai dizer o seguinte, gente: é preciso uma ingenuidade perfeitamente obtusa ou uma fé cínica para negar a existência de preconceito racial nos palcos brasileiros. Ele vai dizer isso no primeiro jornal, O Quilombo, editado por Abdias Nascimento, em 1948, há mais de 70 anos atrás. Nessa entrevista de Nelson para o Quilombo, para o Abdias pergunta para ele como você vê essa modernização do teatro nacional a partir de uma perspectiva negra, incluindo o povo negro nessa narrativa. E aí o Nelson fala, realmente, nós temos que, se não começamos ainda, temos que começar a incluir o povo negro como protagonista das histórias, não como objeto, não como objetificáveis. Eles precisam ter suas histórias contadas, precisam ser os heróis das histórias, precisam ter o protagonismo. Para que o teatro brasileiro, Nelson vai dizer, se modernize e entre de fato na modernidade, nós precisamos criar novas narrativas para o povo preto na cena. E é sobre isso que nós vamos falar agora, 70 e tantos anos depois, sobre essas narrativas compostas na nossa atualidade, essa pós-modernidade, o pós-pós, sobre o que está sendo construído na dramaturgia negra por essas duas professoras incríveis, artistas incríveis da cena contemporânea, Ana Sagé e Juliana. Muito obrigado. Então, continuar com os mais velhos, rodaram do salão. Gente, boa tarde, Agô, de licença, Agô de começar. Eu quero saudar toda a ancestralidade desse lugar, tomar a bênção dos meus mais velhos, meus irmãos e irmãs que estão aqui. Meu Pai Bolu abençoe, dê saúde. Hoje, sexta-feira, dia de Painho, dia de Oxalá, uma bênção, Juliana, minha irmã, parceira. Pedir a Bento que coloque meus slides. Bom nome, Bento! E aí, a gente vai começar essa conversa. Jack, eu sei que eu tenho 40 minutos. Você me cronometra, tá?
Peraí, deixa eu começar. Quero agradecer Jonas pela moção que ele está, agradecer ao convite, quero saudar meu colega de faculdade, a gente fez graduação juntos em Salvador, a gente se conhece desde 2006 e muita água passou embaixo das nossas pontes. Saudar as atrizes que vão estar aqui fazendo um acompanhamento na fala da Juliana. Dizer que é uma honra enorme estar aqui, é a primeira vez que eu entro na UNB. Eu conheço a UNB por causa de Ana Flávia Magalhães Pinto, a quem eu quero dedicar a fala de hoje. Minha querida parceira, amiga, historiadora, militante preta, fervorosa como eu. E Cristiane Sobral, que a primeira vez que eu ouvi falar da UNB foi Cristiane Sobral, em 2005. No primeiro Fórum Nacional da Força Negra, o segundo marco temporal dentro da trajetória do teatro negro no Brasil. A gente tem vários marcos atrás, mas no século XX e XXI. No século XX a gente tem o Abdias, todos envolvidas. E em 2005 a gente tem a oportunidade de se reunir com artistas pretos da dança e do teatro, sob a batuta da Companhia dos Comuns, sob a coordenação de Milton Cobra e do Bando de Teatro Lodum, para pensar fomento, política pública e linguagem. Esse evento se repetiu umas 4 vezes e ele é o responsável por eu hoje ser a artista negra que eu sou hoje. Depois dos orixás e do terreiro ao qual faço parte, eu sou Yahvé Queredo e Axel Yaladenã. Para quem não sabe, eu uso sempre o jargão do teatro para explicar qual é a minha função dentro do candomblé. Eu sou a diretora assistente da missa. Não, todo mundo tem quando ela não está, eu respondo. Bom, eu organizei a minha fala por meio desses slides de modo que eu possa ser assertiva e a gente possa conversar na troca. Eu detesto essa loucura de que a pessoa fala 2 horas e depois quer que alguém pergunte alguma coisa. Uma tarefa está pouquinho na laje, né? Então, eu vou tentar ser sucinta, porque qualquer dúvida, qualquer questão, qualquer complementação, a gente faz na troca, porque o grande objetivo é estar aqui. Então, eu quero saudar esse seminário, quero agradecer a oportunidade de estar aqui, o convite, e saudar essa universidade, que tem um papel importante nesse país, e saudar todos os professores e professoras pretas e pretos que fazem parte dos departamentos dessa universidade, que continuam lutando porque a vida é essa. Enquanto a gente incomodar, significa que tem porta para derrubar. Estamos juntos. Falta aí, nome. Gente, meu negócio? Muito bem. Bom, essa mesa de dramaturgias e poéticas negras nascendo no Brasil. E eu me comprometi com o Jonas de fazer uma abordagem sobre a dramaturgia que eu venho desenvolvendo há mais ou menos 13 anos. Vamos pensar de 2008 para cá. Que eu intitulei de dramaturgia afromítica dentro da minha poética, que é o teatro preto de candomblé. Eu falo dele, aí você muda. Obrigada. E aí essa dramaturgia afromítica do teatro preto de candomblé, ela é um dos assentamentos, trazendo Denise Carrascosa para a conversa, é um dos assentamentos onde eu fundamento a construção poético-estética de se pensar teatro a partir da matriz do candomblé como disparadora para a formação e para a criação cênica. Vai, Beitor! Rica! Para começar a falar dessa dramaturgia afromítica, eu preciso falar de onde eu falo e de onde eu existo. E aí eu junto nesse lugar 2 incríveis mulheres pretas pesquisadoras e, enfim, pensadoras, que é a Denise Carrascosa, que apresentou para mim o lugar de existência e que vem como provocação e contraposição e também como complementação e reflexão sobre o lugar de fala da Djamila. Então eu me apresento nesses 2 espaços, no meu lugar de existência e no meu lugar de fala, que é o candomblé de teatro. Eu primeiro nasci no candomblé, no dia 30 de novembro de 1997, e
No ano seguinte, no dia 17 de outubro de 1998, eu nasci no teatro, eu nasci na cena. Então, tudo que compõe a minha presença como artista, mulher e pensadora, dentro do espaço das artes cênicas, parte sempre dessas duas possibilidades de visão, de cosmopercepção. Melhor do que cosmovisão é a cosmopercepção do candomblé e do teatro. Então, vocês estão vendo nessa imagem eu reverenciando meu pai Moluca, sou filho de Moluca, Iemanjá, Oxaguiã e Xangô, e do outro eu, na minha prática, dentro da sala de ensaio, dirigindo um atuante. Pode passar, Bento? E aí eu sou esse combo de várias pautas, né? De várias demarcações identitárias e que a colonização resolveu chamar de minoria e a gente ressignificou e disse que é de minorizados, né? Porque na verdade a gente é a maioria. E eu me intitulo uma sacerdotisa e senadora negra, porque eu não sou compartimentada, eu sou afrodescendente, feita dentro do espaço do terreiro, e nesse lugar, a nossa compreensão de mundo e de vida fala de uma existência integralizada. Então, eu sou sacerdotisa e senadora preta aqui, como eu sou na sala de ensaio, como eu sou dentro do terreiro. Num processo muito poderoso de encruzilhamento dessas minhas identidades que não são apagadas, mas são colocadas em espaço de complementação. Pode seguir, por favor, Bento. E o candomblé é uma epistemologia da minha vida e da minha cena. Eu preciso falar de epistemologia. É importante demarcar o candomblé como espaço de conhecimento. O terreiro é um espaço de profundo, um profundo espaço gerador de conhecimento, de sabedorias, de conhecimentos, de tecnologia e de ciências. E é importante falar que o candomblé, como patrimônio material e imaterial do Brasil, merece de nós, brasileiras e brasileiros, assim como o samba, o maracatu, a capoeira, o caboclinho, enfim, todas as manifestações da cultura brasileira, e que em sua maioria tem uma vertente matricial, negra ou indígena, tem esse reconhecimento de patrimônio e de colaboradora, construtora do processo civilizatório desse país. Eu faço ciência quando eu estou no terreiro. Eu faço ciência, eu penso a existência a partir desse lugar. E é desse lugar que eu falo. Pode ir, por favor? E aí eu trago para arrematar esse pensamento do terreiro, do candomblé, dos candomblés, que são diversas nações, diversas formatações. Eu trago uma fala da minha mãe e a Orixá, em Alta Goiá, Oé Tondurê, minha mãe, que está em Alagoinhas agora, no barco de Iaô, na obrigação de um ano. O Orixá é a sua riqueza, ele representa a sua família desde antes de você existir. Perceber isso vai fazer com que você esteja sempre unido aos seus. Essa frase me educa, desde sempre. E a partir dessa forma de encarar o mundo, que eu venho construindo o meu percurso de pessoa e de artista. E ela, que além de ser minha orixá, minha mãe, minha progenitora, ela também é a minha consultora de axé para os meus espetáculos. Ela é o farol que faz com que eu consiga ir caminhando, ir trançando, ir tramando essas diversas vertentes da possibilidade de existir, como negra, como mulher, como candomblessista, como artista, como lésbica, enfim, todas as identidades possíveis que cabem ao meu CPF, como diria meu irmão. Pode ir, Beto, obrigado. E aí, antes de falar da dramaturgia, eu tenho que falar de que raiz, né? Não é assim, Ana? Lembrei de Marreza agora. Tem que falar de onde é esse teatro que eu faço. É desse aí, o teatro negro, e que eu tive a possibilidade, depois de 4 anos no doutoramento, eu reelaborar ou propor uma definição a partir de ouvir várias vozes. Eu ouvi a voz de Evangelho Tavares Lima, eu ouvi a voz
de Iléia Ferraz, de Lázaro Ramos, de Ângelo Flávio, de Gustavo Melo, de Lucélia Sérgio. Eu ouvi diversas vozes para pensar essa definição, porque é importante nominar esse teatro para que ele continuasse sendo negro com o olhar e o protagonismo dessas narrativas. E aí eu quero mostrar para vocês a definição que eu coloco lá na minha tese. Pode ir dentro. O teatro negro, a partir das minhas elaborações e das confluências dessas diversas vozes, é um conjunto de expressões espetaculares originadas do continente africano ancestral contemporâneo e nas diásporas africanas, que lança mão do repertório cultural, ético, poético e estético de matrizes africanas e afro-brasileiras, em sintonia com desejos e vontades do criador negro e da criadora negra, em um contexto de recuperação, resistência e afirmação das culturas negro-referenciadas. Em resumo, é um teatro idealizado, concebido, dirigido, escrito, executado e produzido por pessoas pretas e que coloca no protagonismo a história e as contribuições culturais, sociais, econômicas, intelectuais, artísticas, éticas e filosóficas desta comunidade. Ou seja, quanto mais preto, melhor. Pode ir, bem? E esse teatro negro, dentro desse espaço, eu venho de um processo de investigação que nasce lá no início dos anos 2000 e que se adensa quando eu estou na graduação da Escola de Teatro da UFSA. Inclusive, é interessante estar com o Jackson aqui, porque essa pesquisa nasce de uma direção dupla. A gente dirigiu juntos um fragmento da Medéia de Eurípides, onde a gente foi provocado por um professor de direção da época, que nos fez pensar. A pergunta foi: por que as manifestações da cultura brasileira não são disparadoras para a criação e formação nas artes cênicas? Por que a gente leu os Stanislavski, que quer aprender esgrima e não capoeira? E aí, depois que ele largou essa galinha pulando no nosso peito, ele pergunta: quem quer dirigir uma tragédia à luz dessa provocação? Eu já queria dirigir Medéia, que a gente combinou nas férias. A gente era residente junto, morou junto pelo menos 2 ou 3 anos. E aí a gente escolheu uma colega para dirigir Medéia. E a gente chamou a cena de A Última Batalha, que vai no momento em que Medéia assassina os filhos até ela fugir do carro do sol. Essa cena teve uma reverberação muito poderosa. A gente discutiu muitas coisas para construí-la. A gente estudou para Maculelê muito, não era uma ilustração, era na verdade o que a gente chama de princípio. Quais os princípios cênicos o Maculelê podia nos legar e que procedimentos a gente desenvolveria a partir desses princípios. E aí, quando terminamos o semestre, a gente tomou uma nota alta, os atores ficaram famosos na escola, essas coisas que acontecem. Eu me fiz a pergunta: e se no lugar do Maculelê fosse o Candomblé? E aí nasceu essa pesquisa que desde 2007, eu venho fazendo, que se chama Ativação do Movimento Ancestral, que é um laboratório de preparação e formação de atuantes negros que parte das memórias cotidianas e míticas para provocar os corpos, ativar suas expressões cênicas e atuarem a partir de plataformas negras em um processo de descolonização mental, corporal e espiritual, no qual a ancestralidade é acessada e ativada sensorialmente por meio dos elementos do candomblé. Essa pesquisa construiu os alicerces para a criação da poética Teatro Preto de Candomblé. Pode seguir. E aí, dentro dessa pesquisa cênica e nesse estudo de candomblé e teatro, nessa grande encruzilhada que eu resolvi me colocar, eu comecei a perceber que eu investigava o candomblé, quer dizer, que eu olhava o candomblé a partir de uma pessoa que é artista. E aí eu comecei a investigar o que eu chamei na minha dissertação de cenicidade do axé. Pode passar bem? Cenicidade do axé é o conjunto de elementos artísticos que compõem a organização ritual do candomblé. Há uma trama profunda no interior dos elementos cerimoniais e organizacionais do terreiro, desde a narração mitológica das divindades, passando pela dança, canto, vestimentas,
adereços e paramentos rituais, chegando às esculturas, estamparias e elementos plásticos diversos que compõem as ornamentações das cerimônias, o interior dos ideios orixás, que é a casa, né, o quarto do orixá, e a culinária do ritual. Os objetos são ao mesmo tempo funcionais e obras artísticas. Por exemplo, um colar, ao mesmo tempo que adorna, é um talismã ritual e protege quem usa. E um banco de madeira é um banco e ao mesmo tempo uma escultura. Na concepção da cultura tradicional africana, o mesmo vaso que ornamenta é uma expressão da presença do ancestral. Pode seguir, Beto. Então, de posse da ativação do movimento ancestral, investigando essa necessidade do axé, eu chego às bases, aos assentamentos teóricos, etimológicos e epistemológicos que geram essa dramaturgia que eu chamo de afromítica. Aí como nasce essa dramaturgia? Aí eu preciso falar de um princípio, de um assentamento prático teórico ou teórico prático desse modo de pensar o texto para o teatro. E aí eu vou falar das narrativas mito-poéticas, né, que tem uma contribuição importante para mim, da Leda Maria Martins, quando ela estava na minha banca do mestrado. Eu falava de narrativas mito-poéticas como se fosse qualquer coisa. E ela falou: olha, narrativa mito-poética não é ficar falando qual é a cor e a pedra do orixá. Narrativa mito-poética é o conjunto de elementos mitológicos fundantes de uma comunidade, que orientam sua forma de ser e estar no mundo, suas memórias, valores, éticas sociais. Por se tratar de algo tão vasto para a aplicação no teatro preto de candomblé, eu fiz um recorte das narrativas míticas estabelecidas no candomblé de Queto, que é a nação a qual, na comunidade Yorubá, a qual eu faço parte, a qual pertence a Xauá-Ladeirã, terreiro onde eu sou Yapiquerê, e onde eu desenvolvi a maioria dos espetáculos que eu ensinei. Assim, as narrativas míticas estabelecidas pelos itãs, que são as lendas, mitos dos orixás, os orixás, poesia e exaltação dos orixás, os adorais, preces aos orixás, e os orins, que são os cantos sagrados em louvor aos orixás. São os elementos que escolhi para estudar a cosmologia do povo iorubá. São narrativas mito-poéticas porque saem do espaço da liturgia religiosa e vão para a criação da cena, tendo a mitologia como fio condutor. Dessa forma, os itãs, oriquis, adorais, orins são disparadores para a criação dramatúrgica, para a preparação vocal e corporal, para a atuação, ou seja, para o desenvolvimento poético da cena. Então, a narrativa poética, como eu falei aqui agora, ela é essa gênese, é a cosmo-percepção de uma existência, é um universo que marca e diz o que aquela comunidade é. Então, por meio dos itãs, dos oriquis e dos adorais, ou seja, narração, oração, poesia e canto, eu construo as dramaturgias que eu venho desenvolvendo. Pode ir, Beto. E aí não dá para falar de dramaturgia afromítica sem falar das narrativas mito-poéticas e sem falar do poder do mito. Aí eu trago dois pensadores, tem uma galera branca aí que eu troco umas ideias que é legal. Eu gosto deles, assim, mas eu boto com azeite em cima, rima caçar primeiro, porque a Leda Maria Martins falou que eu tenho o poder de proteger tudo que eu toco. Então eu uso quem eu quiser. Eu sou herdeiro da colonialidade porque muito do meu sangue foi colocado ali para existir. Então agora também me aproprio de coisas que me servem. Também quando não serve eu falo. Eu trago o pensamento do Ulisses Eliade, no livro dele, Mito e Realidade, que ele define mito da seguinte maneira. Eu achei muito boa essa definição de mito, porque aproxima muitas pessoas de algo que parece pejorativo. É um mito, caiu nesse senso clichê comum e a gente é horrorizado por mitos. É importante que se diga isso. O mito conta uma história sagrada. Ele relata um acontecimento ocorrido no tempo primordial, no tempo fabuloso do princípio. Em outros termos, o mito narra como, graças a façanhas
dos entes sobrenaturais uma realidade para se existir. Seja uma realidade total, o cosmos, ou apenas um fragmento, uma ilha, uma espécie vegetal, um comportamento humano, uma instituição. É sempre, portanto, a narrativa de uma criação. Ele relata de que modo algo foi produzido e começou a ser. O mito fala apenas do que realmente ocorreu, do que se manifestou plenamente. Os personagens dos mitos são os entes sobrenaturais. Eles são conhecidos, sobretudo, pelo que fizeram no tempo prestigioso dos primórdios. Os mitos revelam, portanto, sua atividade criadora e desvendam a sacralidade ou simplesmente a sobrenaturalidade de suas obras. Em suma, os mitos descrevem as diversas e algumas vezes dramáticas irrupções do sagrado ou do sobrenatural no mundo. Esse é o pensamento dele. Aí eu trago outro. Vá bem, por favor, Beto. Eu trago o Campbell, no seu livro O Poder do Mito, que ele diz o seguinte: mitos são pistas para as potencialidades espirituais da vida humana. Eles ensinam que você pode se voltar para dentro e você começa a captar a mensagem dos símbolos. O mito ajuda a colocar a sua mente em contato com essa experiência de estar vivo. Em seu livro O Poder do Mito, ele considera que o mito nos apresenta visões de mundo, os comos, os porquês da criação, e descreve quais seriam as 4 dimensões do mito: a mística, que dá conta do nosso olhar sobre o universo; a cosmológica, da qual a ciência se ocupa, mostrando qual a forma do universo; a sociológica, que dá suporte e validação de determinada ordem social; e a pedagógica, que mostra como viver uma vida humana sob qualquer circunstância. Pode ir, Beto, por favor. Então, o que é a dramaturgia afromítica? É uma dramaturgia construída a partir das narrativas mitológicas africanas e afrodiaspóricas. Na poética do teatro preto de Candomblé, aceitam-se lusitanos, oriquins, adurados e orins sobre os orixás, os inspiradores para a sua construção. Trata-se de uma dramaturgia potencialmente lírico-narrativa, mas que não exclui o dramático da sua composição. Por ser mítica e mística, é profundamente ritualística, multilingual e multidimensional. A cosmopercepção negra afrodescendente é a lente por onde essa dramaturgia enxerga a vida e assim constitui-se uma expressão de cena, onde as heranças e contribuições negras têm protagonismo. É construída etimologicamente sobre os assentamentos teórico-práticos da ancestralidade. E aí eu estou falando do modo de Eduardo Davi Oliveira enxergar a ancestralidade. Leiam o livro A Filosofia da Ancestralidade, esse livro é poderoso. Afrocentricidade, à luz do pensamento do Molefiquete Assante. Afrografia, à luz da nossa rainha conga, maravilhosa Helena Maria Martins. E oralitura e espiritualidade também, a partir da sua percepção, compreensão, problematização e reflexão. Por favor, Beto. Para que uma dramaturgia afromítica? Para evidenciar o que diz Chimamanda Adichie, quando ela afirma que histórias importam, muitas histórias importam. Histórias têm sido usadas para expropriar e tornar maligno, mas histórias podem também ser usadas para capacitar e organizar. Histórias podem destruir a dignidade do povo, mas histórias também podem reparar essa diversidade perdida. Beto. Então, eu trouxe aqui uma listinha dos textos afromíticos que eu escrevi, ou que eu ensinei, ou que eu escrevi e ensinei desde 2009. Então, Xeriobá, Festa do Rei, ele é o primeiro texto nessa perspectiva e ele muda a minha trajetória e a minha carreira como senadora, quando eu coloco os oriquis e os itãs na cena, a partir, eu trouxe um fragmento do Chile, que vocês vão ver. Ogum, Deus e o Homem, espetáculo de formatura em direção teatral. Oiás, que é a filha de Oiá. Exu, a boca do universo. Canzoá, nossa casa. Oduduá, o poder feminino da criação. Macumba, uma gira sobre o poder. Oxum. Adaptação que eu faço dentro do processo de encenação do texto escrito pelo Álvaro de Anunciação, O Pele Negra, Máscaras Brancas. Ele faz a adaptação e dentro do texto dele eu aplico alguns princípios dessa dramaturgia afromítica. Então eu
meio que me aproprio um pouquinho desse texto. O Big Shop, uma ebol negra, Onanhá, a caminhada da sacerdotisa, Alá, tecendo fios de ouro, e Oiô. São, basicamente, tem outros trabalhos, mas esses são os que se enquadram, se encaixam, dialogam com os princípios que eu apresentei para vocês. Por favor, estou chegando ao fim. Eu trouxe aqui um fragmento do Xeriobá, a festa do rei. Essa imagem que vocês estão vendo é a imagem do espetáculo na sua estreia, em 2009, no Teatro Vila Velha. Esse espetáculo estreou dentro do Ineachel e Aladeirã, no Barracão de Ançã, primeiro, e depois ele foi para o teatro. E ele tem uma importância muito singular na minha trajetória, porque ele criou um fluxo e contrafluxo muito poderoso. As pessoas de Candomblé, que geralmente não são convidadas, não se sentem motivadas a irem ao teatro, assistiam uma peça no terreiro e queriam ver essa peça dentro do espaço do edifício teatral. E as pessoas que geralmente vão ao teatro, geralmente não vão ao terreiro, queriam ver esse espetáculo dentro do edifício teatral, no barracão do terreiro. Então, essas duas comunidades começaram a se frequentar a partir da fricção e da fruição de uma obra artística. Eu tenho muito orgulho de evidenciar, e todas as laboratórios de criação que eu posso, eu estimulo pessoas pretas a escreverem suas narrativas, porque é empoderamento libertador. Vou ler aqui o fragmento. Somos de atabaques, atores vão ao chão, aos poucos sentam-se formando uma roda em torno da Atlântico. Ibiti-Miá, Cossi, Mame. Sem humano não há divindade, assim diz um ditado africano. Conta os antigos que da mão de Nanã sai o barro, matéria-prima dada ao Xalá para fazer a humanidade. Nem de pedra, nem de madeira, nem de ferro, nem de água, nem de ar, mas de barro. O corpo sendo moldado, desenhado pela mão da divindade criadora, à espera do sopro da vida. O barro soprado por lodo mar virou carne pulsante, exposta ao sol da criação, seca e assa. Está pronto para a existência. Bento, pode mudar, por favor? Eu trouxe no fragmento 1 texto que é dito, é importante olhar ali, rapidamente falando de linguagem, Atlântico, porque Xeriobá foi um texto escrito antes, durante e depois do processo criativo. Então, a gente compreendeu que era aquela pessoa que estava fazendo e não a personagem. E mais adiante eu falo sobre o personagem, se alguém perguntar. Fragmento 2, Ogum, Deus e o homem. E eu reli o texto, eu escolhi um pedaço, porque assim, o que eu vou levar? Eu falei, eu vou levar uma rubrica. Porque a gente, às vezes, passa batido nas rubricas, né? E rubrica também é um espaço de exercício de linguagem. Sons de vento, 2 praticáveis, cada um numa extremidade do espaço cênico. Oiá, exuberante, ocupa um, e Ogum, encantado com ela, está posicionado no outro. Sons de vento forte. Oiá, ao ver Ogum, também canta-se, parece hipnotizada pelo homem viril e de olhar apaixonado. Os dois esboçam um movimento, tentando se tocar, música. Pela distância não conseguem. Oiá e Ogum descem dos praticáveis e a penumbra os envolve. Ogum aproxima-se de Oiá, vai tocá-la, black repentino. Oiá aparece do outro lado. Ogum enfeitiçado vai ao seu encontro. Outro black repentino. Oiá aparece em outra área do palco de costas, banhando-se com mel. Ogum paralisa-se diante da beleza e encanto de Oiá. A luz de Oiá desmaia lentamente e ela surge novamente atrás de Ogum. Os dois estão próximos, corpo a corpo. Ogum a agarra, Oiá o aperta forte. Os dois corpos viram um só. Ogum e Oiá saem de cena, entre Exu, sons de vento. Essa rubrica nada mais é do que a adaptação de um dos encontros, dos intermináveis encontros entre Ogum e Oiá. E eu achei que aqui era uma forma
também exemplificar, para além do que as personagens falam, o que o dramaturgo ou dramaturga também faz quando compõe uma rubrica como essa. Essa rubrica não é minha, porque eu escrevi esse texto em parceria com Fernando Santana. Mas antes a gente conversou sobre os itãs que a gente ia selecionar para fazer, para contar a história de algum. E o texto do Chileubá eu escrevi em parceria com o Thiago Romero. Então, nessas conversas sobre mitologia, sobre os itãs, sobre as músicas, sobre o universo ético, estético do candomblé, eu vou construindo essa dramaturgia. Por favor, Bento, minha última imagem, eu gosto muito dela, por sinal. Só para dizer isso aí. Obrigado, gente. Parabéns, o Mensagé é uma potência viva, né, gente? E se vocês começarem a perceber as datas lá, a lista das dramaturgias que ela escreveu, a gente vê o tanto que essa mulher trabalha. Não é brincadeira, tá? Não é brincadeira, não é o conto da carochinha. Vamos esperar a Juliana ver o banheiro. Enquanto isso, a gente pode conversar um pouco. Alguém gostaria de inicialmente colocar uma pergunta, uma questão? A roda está aberta, tá, gente? Vou ler só nesse momento. Não, se queria saber mesmo se, ou seja, você correlacionou ali a experiência mística com o ritual, né, diretamente, assim. Se você tem, no processo criativo, conversado, assim, experiências de produção de ritos distintos a partir do mesmo mito, assim, né, porque é o jogo mesmo de interpretação, né, do que cada mito pode estar sendo apresentado, né, seja no lugar do dramaturgo, mas também dos próprios intérpretes. Eu não sei se você teria desses outros exemplos de interpretação mítica, assim, curiosidade mesmo. Eita, Luiz, acho que se é que eu entendi, eu posso te contar umas maluquices. É assim, o que acontece, né? A primeira coisa que eu, quando eu quero escrever uma peça, é tentar ouvir a mitologia de diversos ângulos, né? Então imagina que são muitos terreiros, muitas interpretações. Então, aí minha mãe fala, aí eu ligo para um babá, amigo, ele conta de outro jeito, aí eu leio de outra maneira, eu vou tentando colher essas informações diversas a respeito, por exemplo, essa rubrica que eu li agora do Ogum, para algumas casas de axé, algumas tradições, ela é Oxum, que tem um Itã que fala que Oxum foi a única Iabá que conseguiu fazer com que Ogum saísse do oco da mata e voltasse para o espaço da humanidade, porque ele tinha se estressado, porque nós damos muito trabalho, se estressou e se zangou, falou, não quero mais saber de vocês. Vocês se virem aí no que eu produzi, eu vou viver na porque Ogum é o deve. A gente esquece isso, né? Ogum é caçador também, ele é o primeiro, ele está ali com o Orixá Ogum, a divindade da agricultura. Então Ogum se cansou dos humanos e falou, foda-se, vou cuidar da minha vida. E aí o que aconteceu? Tudo que ele tinha produzido, né? Porque ele é a mecânica, tudo que ele tinha produzido dos utensílios, das coisas todas, foi acabando, ninguém sabia como é que fazia. E aí o povo falou, e agora, meu? Como é que faz? Aí foram procurar Ifá, Babalaô, os budas, para jogar. E ele falou, ele está zangado, está vivendo a vida dele, porque ele é caçador, ele dialoga com o animal, com o vegetal, e fica tranquilo lá no mundo dele. Tem que reagradá-lo para tirá-lo de lá. Aí acontece o seguinte, que várias divindades tentaram nenhum ibope. Aí Oxum falou, peraí que eu vou lá. Oxum, olha, repara. Aí ela foi um dia, localizou lá onde é que eu estava tocado e foi tomar banho no rio.
linda e preta, está na beira do rio tomando banho, toda maravilhosa. E aí quando ela percebeu que eu estava observando ela, o que ela faz? Ela pega uma cabaça com mel e começa a dourar o corpo. Ele é viril até o talo, ele não aguentou, né? Aí, quando ele ia para pegar ela, sumia. Quando ele viu, ele estava no meio da aldeia. Aí ela falou com ele, volta. Aí, volta, né? Como é que não volta? Volta! E voltou. Então tem tradições, tem casas de axé que contam essa narrativa que eu fiz aqui agora da rubrica do espetáculo por Oxum. Tem outras que por Inhansã. Eu tento, na verdade, não ser verdade absoluta. Eu tento o tempo todo mostrar que é uma possibilidade a partir do olhar de um artista. É um recorte. Isso eu coloco às vezes até no texto. Então, no trabalho da cena, não só com o encontro de Nanã com Ogum, por exemplo, que está nesse texto, que se chamou de Conferência dos Orixás. São várias as possibilidades contadas. Eu fiz uma escolha. Então, dentro da dinâmica da construção da cena, às vezes a gente costura, tentando dar conta um pouco de dizer, olha quantas possibilidades são. A gente vai construindo, não só na dramaturgia, mas também quando a gente vai encenar. Então é mais ou menos assim, um olhar meio curatorial, para dizer que somos diversos, e uma escolha dentro do que a gente... Aí a felicidade pega, entendeu? Aí eu também não vou mentir. Aí a artista fala assim, mas se fosse Inhansã, que ia ser mais interessante aqui. Aí eu tenho licença poética, vou lá e coloco Inhansã na parada, mas é mais ou menos por aí. Juju voltou, vai não. A gente estava aqui quando você estava ali. Obrigado pela pergunta, querida. Agô, licença para falar. Peço aí licença aos meus mais velhos, minhas mais velhas, aqueles e aquelas que virão. Licença para quem é de axé, que está aí também. É uma alegria, assim, fazer parte dessa mesa daqui. É uma alegria, eu me sinto muito orgulhosa em fazer parte do mesmo tempo e espaço que o Ensagé, que Jackson, que Mari, Aisha, Renato, Vitor, Érico e tantos intelectuais pretos e pretas, artistas, Jonas, Mabel, que estão aí produzindo, né, essa cena negra contemporânea, Leda, enfim, Marcos Alexandre, Audrey. A gente tem muita produção preta hoje. Já não dá mais para dar aula de teatro brasileiro e dizer que não tem conceito sobre teatro negro, e dizer que não tem produção, que não tem autoria negra, porque a gente está produzindo muito. E eu me sinto assim, muito feliz, muito orgulhosa de fazer parte, estar nesse mesmo tempo e espaço. Bom, bora lá. Para a fala, eu preparei, na verdade, assim, eu preparei uma fala para trazer um pouco de uma partilha para vocês, com uma mulher preta do Sul, uma pessoa que vem desse outro território, que é Santa Catarina, que é o estado mais racista do país. Existem algumas diferenças, né? Que raça tem a ver com território, tem a ver com contexto, tem a ver com categoria política, tudo isso. E ser preto no Sul, em Santa Catarina, tem outros aspectos, outros atravessamentos. E um deles é o processo de invisibilidade que se coloca aos pretos do Sul, por uma questão de quantidade, de números e também, principalmente, por um discurso eurocêntrico de que o Sul é um pedacinho da Europa, né? Então há uma violência, uma opressão histórica, assim, voltada para os nossos corpos, né? Mas onde tem construção de hegemonia, assim, aprendi na universidade, né? Também pegando aí os brancos, se apropriando, onde tem construção de hegemonia, tem construção também de contra-hegemonia. Então nós temos diversos coletivos pretos de teatro e nos últimos 10 anos eu tenho podido participar, fazer parte e também ver a cena negra de Florianópolis assim, ascender. Então, bem aqui, por gentileza. Eu separei aqui para vocês alguns aspectos que eu encontro
a partir desses coletivos que eu vou apresentar na sequência de forma bem rapidinha, e depois ainda tem uma leitura dramática de uma peça que escrevi. Elementos que aparecem em nossas dramaturgias são principalmente discursos de afronta e enfrentamento. Mas, Ju, todo teatro negro, ele tem esse discurso político, tem que ser assim? Não, não tem que ser nada. Não é sobre exigência, não é sobre obrigatoriedade, mas é sobre utilizar essa consciência política de que a arte constrói imaginário poético, constrói e reproduz ideologias. E uma vez que nós, pessoas pretas, temos consciência disso e temos consciência também de que os brancos inventaram essa pretensa universalidade, subindo em cena, criando dramaturgias brancas dentro de um teatro branco e vendendo pra gente como se fosse apenas teatro, a gente toma o nosso lugar de fala e, obviamente, a gente vai para um discurso de afrontamento e de enfrentamento para promover esse discurso político dentro da construção poética. Então, muitas vezes, afronta, enfrentamento, temas que estão ligados à autoestima, porque são temas que retratam a subjetividade de pessoas pretas. Isso também é uma das definições do próprio áudio de anunciação. Vocês viram agora na fala da Unissagé o quanto é importante que um teatro preto seja um teatro feito por pessoas pretas, produzido por pessoas pretas e tenha presença preta, né? Então, temas ligados à autoestima é muito caro pra gente, sobre amores, sobre afetos, formas de se relacionar, formas de se perceber, nosso processo de auto-reconhecimento, nosso processo de se tornar negro, porque negro é uma categoria política inventada, e obviamente que a gente ressignifica, como tantas outras, né? Então, esses temas de identidade, de reconhecimento, sobre o cabelo, tudo isso acaba sendo também aí tema de dramaturgia. Noções de origem e memória. Nós temos uma necessidade, enquanto artistas pretos e pretas, de retomar essa noção de quem somos, de onde viemos, porque isso está ligado com, o sequestro e o processo violento de apagamento. 2, que é uma necessidade da gente poder recontar, né, e contar essa história para não ficar reproduzindo essa lógica da branquitude, né? Então, a retomada da história negra, da história brasileira, da história africana, os atravessamentos com a ancestralidade e com a oralidade são também presentes elementos aí das nossas dramaturgias. Bem, por favor. Ainda falando um pouco mais desses elementos, né, que aparecem, tem as noções de pertencimento. Eu também sou de axé, sou do Alaqueto, e pra gente, quando a gente entra em contato com esse universo ancestral, com esse universo do axé, a gente sabe o quanto é importante essa categoria, essa pertença, né? Categoria não, essa pertença. Então, muitos espetáculos trabalham essas noções de pertencimento através das metodologias e dos fundamentos da construção poética. Aqui eu compartilho com vocês 2 fotos. Uma é de Antônia Vilarino, que está desenvolvendo agora no doutorado em teatro lá na UDESC, uma metodologia que se chama a palhaçaria de terreiro, ou seja, é uma metodologia toda fundamentada no que compõe esse corpo da Antônia. Um corpo de uma mulher preta, com mais de 50 anos, uma mulher que é de axé e uma mulher que é angoleira, capoeira. Ela pega todos esses fundamentos para falar de uma palhaçaria que não seja essa do riso pela ridicularização dos nossos corpos e dos nossos cabelos. Então, ela está desenvolvendo essa metodologia, a palhaçaria de terreiro. Antônia aqui na foto. E na foto de cima, a Gessé da Cruz, de Santa Catarina. Na verdade, ele migrou, saiu de São Paulo para Santa Catarina. Tem agora trabalhado com um conceito que está também em defesa na sua tese de doutorado, que se chama borigrafia. Também a bicha macumbeira, preta, babadeirérrima, tá lá também dando as voltas nessas noções decoloniais, tá falando sobre epistemologia da macumba. A bicha assim, ó, meu Deus, amo. Gessé da Cruz, quando ele fala sobre o termo borigrafia,
ele vai dizer que existem aí processos também de criação dentro da arte, da cena, na verdade, da arte e educação, que trabalham com fundamentos afro, mas voltados para o Ori. Então, o Ori, esse culto ao Ori, alimentar o nosso Ori, ele se fundamenta nisso para dizer que a nossa cena é também um culto ao Ori, a nossa fundamentação do nosso corpo, um alimento para o nosso corpo, estar em cena. Por quê? Porque a gente sabe que você é um corpinho preto e você está no palco, meu amor. A gente também entra num processo de cura. Não tem como, se tu é artista, tu vai para a cena, você vai se revelar, você vai trazer o teu material biográfico, você vai falar quem você é. Então, para a gente também é um processo de cura, né? Então, esse lugar da cena como um espaço de emancipação e de cura. Bento. Vou apresentar o primeiro coletivo, são muitos, talvez assim, eu não consiga apresentar os vídeos e tudo mais, mas vou fazer um passadão. A primeira CIA é a CIA Nosso Olhar, na foto Leandro Batz, com o solo dele, Não Corre Menino. A CIA Nosso Olhar é uma CIA que tem mais de 15 pessoas pretas, todas sim de Santa Catarina, pessoas pretas que estão buscando aí, assim, quebrando, eu digo que é histórico porque a CIA Nosso Olhar, com 15, 16 atores pretos, subiu ao palco há uns 2 anos atrás, num festival lá chamado Festival Isnar Azevedo, que é um festival assim, bem requisitado lá em Santa Catarina, um festival de teatro de bastante. Como que a gente diz isso, gente? Um festival assim, de notoriedade, vamos dizer assim, né? Que tem referência dentro do campo lá do território de Santa Catarina. E a CIA produziu um espetáculo de circulação e subiu ao palco do TAC, que é o Teatro Álvares de Carvalho, que antigamente se chamava Teatro e levava o nome da Princesa Isabel, uma homenagem. Então, o nome do teatro é Teatro Princesa Isabel. Doideira. Modificou o nome do teatro para Teatro Álvares de Carvalho, homem branco. Então, quando 15 corpos pretos, num festival como esse, sobem ao palco, no estado mais racista do país, se isso não for histórico, eu não sei o que é, assim, no sentido de a gente está entrando no palco e tomando a cena de um espaço colonial, de um espaço que está perpetuando a lógica branca. O espetáculo em questão era o Tarzan, porque eles estavam trazendo uma outra abordagem, e aí foi um conflito. Porque Tarzan, e a gente conversou horrores, a gente ainda continua conversando, porque eu dizia, gente, mas por que Tarzan, gente? Mas Ju, a gente precisa ir para o imaginário infantil e tal. A gente está tentando subverter essa lógica racista de Tarzan, essa lógica colonial, né? São 15 corpos pretos e tal e tal. E de fato, assim, foi um baita de um trabalho que eles fizeram pesquisa, aprofundamento, e com tantos conflitos levaram ao palco. E aí, eu sempre falo assim para si, digo, gente, eu acho que a partir desse encontro de Tarzan foi se fundamentando ali assim o nosso olhar. E hoje a companhia está cada vez mais crescendo, já está com desdobramento, ganhou 3 editais lá em Santa Catarina, já está se tornando praticamente assim, esse laboratório de estudos, né, pretos também, porque eles começaram a compreender a necessidade de estudar a estética e também a dramaturgia negra, né? Leandro Batz está agora também no mestrado, desenvolvendo a pesquisa sobre isso, e aí não corre, vem o segundo momento da CIA, que aí é quando o Leandro, ele olha para a narrativa dele, de homem preto periférico de Florianópolis, e lembra dessa frase que ele ouvia muito da mãe: não corre, menino, não corre, porque você ser um homem preto correndo, né? A gente sabe as implicações disso. E ele constrói esse som. Aqui é um debate onde eles estão falando sobre essa memória ali, né, a memória do céu, que é um centro na periferia, na comunidade lá de Floripa, e também falando sobre a construção de Não Corre, mas eu vou passar um pouquinho, pode ir, gente. Dona Jacinta, que também é um trabalho da CIA Nosso Olhar, e aí já voltado para essa estética, para a relação com o cabelo, era para ser um espetáculo por conta do Covid, se tornou um filme, está disponível no YouTube, pode passar. Gisele, também de axé, também
bem preta do sul e traz essas referências, Dona Jacinta. Bento, por favor. Aqui é o teaser de Tarzan, a gente conversa horrores, vou falei para vocês. Uma produção bem bacana. E agora o Coletivo Nega. O Coletivo Nega já tem 12 anos de história. Eu pude fazer parte lá no embrião desse coletivo, antes mesmo de se chamar o Coletivo Nega, né? Eu participei da fundação, onde a gente queria fazer um coletivo só de pessoas pretas na Universidade do Estado de Santa Catarina. E aí as pessoas ficavam, mas por que um coletivo só de pessoas pretas? O que vocês estão querendo, gente? Mas nem existe racismo no Brasil. Aí agora vocês vão, aí querem projeto de extensão e tudo. E aí, muitas lutas e aliados brancos, abrindo mão lá dos seus privilégios, negociando, quebrando os pactos narcísicos, conseguiu se institucionalizar o programa de extensão que leva o mesmo nome, NEGA. E aí o coletivo hoje já saiu desse espaço da universidade, viajou para a América Latina e tem cada vez mais apurado a sua estética e a sua linguagem numa relação com a música. Então elas compõem, escrevem, tocam e trabalham, claro, muito discurso de afrontamento. O Coletivo Nega está na capa do livro que eu escrevi, que se chama O Teatro Negro e as Dinâmicas do Racismo no Campo Teatral. É um dos coletivos analisado, então quem quiser também saber mais, pode dar um Google ali na UCTEC e comprar o livro e investigar um pouco mais da história do coletivo. Pode passar, Bento. Aqui mais uma foto. Aqui tem um teaser, vamos passar um trechinho desse? Esse espetáculo é o Preta por Ter... no PDF, né? Tá, beleza. Esse espetáculo é Preta a por Ter. Preta a por Ter porque o coletivo foi se tornando um coletivo só de mulheres negras e hoje há um debate interno do coletivo sobre pessoas não binárias, então tem uma preferência por chamar coletivo de pessoas pretas. Então, nessa transição ali do coletivo, o espetáculo carro-chefe era Preto a por Ter. E aí houve esse debate, gente, vamos botar feminino, Preta a por Ter, onde traz aí diversas críticas sobre cotas, como que é ser um corpo preto quando entra na universidade, como que é essa entrada na universidade, né, quais as experiências que estão atravessadas. E aí vou dar uma passada também para acelerar, Bento. Esse espetáculo já é o espetáculo mais recente, tem uma versão por conta também do Covid. Esse espetáculo ganhou verba de edital da Fundação Catarinense de Cultura, o Prêmio Elizabeth Anderle, e aí por conta do Covid se transformou aí num filme, num curta, num média de 30 minutos, que está disponível no YouTube, Canto para Quem é de Noite. E agora elas já estão trabalhando com o espetáculo ao vivo, presencial, circulando. Pode passar, por favor. O Coletivo Agemo. O Coletivo Agemo é um coletivo que vem também de pessoas que entram ali, que são fruto desse programa de ação afirmativa da universidade. Então, Alexandra Mello e Natan Severino se encontram junto com Dalton Madruga para fazer um processo ali de finalização de trabalho de conclusão de curso, apresentar um curso de teatro, uma montagem, e essa montagem reverbera tanto a partir da leitura de Clarice Lispector, Macabeia, que decidem criar um coletivo, só que aí enegrecer Clarice Lispector, porque há existem aí encenações de Macabeia que trabalham essa protagonista numa caracterização, com atrizes brancas. Trabalhando toda uma dramaturgia de ancestralidade também, galera de axé, eles transformaram aí numa média-metragem chamado A Passagem. Eu acho que não tem no próximo slide, né? Não tem. Trabalharam com média-metragem. Esse média-metragem não está disponível porque agora está em circulação em festival. Próximo. E aí, finalizando, como que eles enegreceram ali Macabeia, eles foram lá em Conceição Evaristo, em Ponciá Vicêncio, e fizeram um cruzo com a personagem de Ponciá. Aqui a São Zumbi é um coletivo também bem expressivo, acho que tem, fácil, 20 integrantes pretos.
O Ação Zumbi já trabalha mais numa linguagem integrada, então tem também pessoas brancas. O Ação Zumbi já é um coletivo de 2003, 2004, dirigido por Lelete Couto. Lelete Couto é a filha de Valdir Onofre, um dos primeiros cineastas negros deste país. Lelete sai do Rio e vai para Santa Catarina, em Florianópolis, e já mora lá há algumas décadas, e aí desenvolve lá um espetáculo que tem uma importância para a gente no teatro negro catarinense, que é o espetáculo Negros em Desterro, dos anos 2000, e depois, agora, recentemente, com Ação Zumbi, um espetáculo mais que está em circulação, que é Amor, Negro Amor. Vocês estão vendo aí Dona Jussara Assis. Dona Jussara, gente, ela é uma matriarca. Assim. A gente tem lá uma expressão cultural, uma prática cultural afrodiaspórica, que é o cacumbi, que tem muitas derivações aí do litoral, né? Catumbi, cacumbi, ticumbi, e Dona Jussara faz parte dessa família de cacumbi. Então, ela e a família, tem um grupo chamado Novos Bambas, ela e a família Gonzaga são responsáveis assim, por dar continuidade a essa memória do cacumbi lá em Floripa. Por favor, Bento. Por último, Poeira. São todos aí no Insta, para quem quiser já ir seguindo. Luan Renato Pérez, é um solo do Luan. Luan, ele vai também mergulhar nas próprias histórias para escrever. Ele é um homem preto, gay, que compreende, ele foi criado por mulheres pretas e começa a problematizar a ausência do pai preto na vida dele. Então ele pega todas as vozes dessas mulheres negras da família dele e escreve esse espetáculo, que é apresentado na disciplina de interpretação 4, que interpretação 4 é a quarta fase, e o espetáculo reverbera tanto que ele continuou aprofundando o solo, agora está em circulação, já saiu do país, voltou, tem girado assim, com esse espetáculo chamado Poeira, a partir de uma frase da tia dele, que sempre olhava para ele e dizia assim: menino, você nasceu no mundo para ser poeira ou fazer poeira? Isso marcou ele e ele vai trabalhando nessa dramaturgia do espetáculo. Luana. Tem muita música de pessoas pretas trans, LGBT, Lineker, tem uma musicalidade incrível. E agora, para puxar a sardinha também pro meu lado, que não sou boba nem nada, vou compartilhar com vocês um trecho de 2 cenas. Agradecer demais a Aisha e Mari por topar, assim, estar aqui para fazer a leitura dramática de 2 cenas desse texto que foi... vamos fazer a leitura e depois a gente conversa sobre, né? Manuela, Preta, Sapatão. Galera de Santa Catarina, vocês têm que ir para Santa Catarina, gente. Palmada. As pernas entrelaçadas nas minhas, teu corpo suado junto ao meu. Ainda vacilo em pensamentos. Não me sinto merecedora desse amor. Não sei se posso. Vacilo uma vez mais. Cancelo o encontro. Invento desculpas. Vai ser difícil lidar com o abandono. Eu sei que somos infinitas. O amor não seria diferente. Tem sua própria finitude. Amor, eu sinto no peito uma sensação gostosa e terrível ao mesmo tempo. Também sinto. Acho que é o medo de que um dia tudo acabe. Medo de que a rotina preencha todos os espaços. Ou que o tédio faça parte disso. É o medo de perder o controle. Sinto amor e medo, então, ao mesmo tempo. Você acha que já está na hora da gente conhecer a família uma da outra? Ou seria muito ousado? Nada disso me assusta. Um almoço no final de semana pode ser um fogo. Abraçar
abraçadas de forma afetuosa e profunda, como se a qualquer momento um oceano inteiro pudesse invadi-las e separar seus corpos. Tuas pernas entrelaçadas nas minhas, teu corpo, meu gozo e o choro repentino. Como posso ser grata se o prazer me parece perigoso? E vacilo mais uma, duas, 3 vezes. Você já até sabe. Você está se acostumando a viver vacilar. Aliás, você me abraça, não exige nada, não cobra nada. Isso é novo para mim. Meu bem, você acha que é possível? O quê? O que, meu bem? Amar depois de um trauma. Acho que as nossas cicatrizes cantam histórias, nem sempre fáceis, nem sempre